Olá pessoal, nesse vídeo quero falar sobre um assunto que gera certa polêmica em debates teológicos, só a nível de esclarecimento, sem entrar em muitos detalhes e sem se aprofundar demais no assunto, mas trata-se da questão da salvação daquele malfeitor na cruz, né? Que quando está ali crucificado, a Bíblia diz que Jesus estava na cruz do meio, à sua direita tinha um malfeitor e à sua esquerda tinha outro. Um deles, supostamente, segundo a tradição cristã, o da esquerda zombava, e o da direita repreendeu o da esquerda e ainda olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Existe uma questão teológica que é muito debatida sobre ele foi salvo ou não. E a questão gira em torno do problema do batismo, porque depois da sua ressurreição, Jesus dá a ordem aos discípulos, dizendo: ide, anunciar o evangelho, pregar e fazer discípulos, e todo aquele que crer seja batizado. E esta é a condição para a salvação. Bom, aí quando alguém conversa sobre esse assunto na teologia, né, nas igrejas cristãs, sempre tem aquele que levanta a mão e diz: tá, mas e o ladrão da cruz? Foi salvo ou não? Já que ele não foi batizado, então, e a condição é que seja batizado para que seja salvo. Gente, olha só, para a gente ter uma noção básica e uma resposta que seja satisfatória, a gente precisa entender algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, aquele malfeitor, como diz algumas traduções, e outras dizem que ele era ladrão e tal, enfim. Ele é um judeu. Ele é um judeu que tem uma crença, participa de uma religião. Para quem já estudou um pouquinho da tradição cristã, sabe que aquele malfeitor ali fazia parte do grupo dos zelotes, que era um grupo de homens religiosos, mas que lutava contra Roma, e de vez em quando fazia motins contra soldados romanos, por isso eles foram presos, né, assim como Barrabás também, enfim. No entanto, eles sendo homens que tinham a sua crença, a sua cultura, e esperavam o Messias, e tinha também já era instituído no meio do povo de Israel daquela época, um ritual chamado mikveh em hebraico, que é a imersão em águas, que é de onde se originou a ideia do batismo. Né? João Batista, ele faz o mikveh convidando as pessoas ao arrependimento, então ele pega e mergulha as pessoas no rio, mas geralmente todo judeu fazia esse ritual de purificação em tanques de águas. Né? E os judeus que seguem a religião judaica, por assim dizer, fazem esse ritual até o dia de hoje. Um bom judeu tem na sua casa um mikveh, que é uma piscina onde todo Shabat pela manhã ele faz a imersão, que é um ritual de purificação. Esta é a raiz, né, do batismo, é de onde se originou o batismo em águas. Então, falando daquele moço ali, quando ele está conversando com Jesus, Jesus olha para ele e diz que estarás comigo no meu reino, e se a questão é, se ele não foi batizado, como ele vai ser salvo? Simples, porque ele está diante do Messias. Ele está falando com o Messias e ele acredita no Messias. A questão para a salvação, segundo o conceito cristão, não é o batismo em si, mas é primeiramente crer, para depois ser batizado. Aquele que crer e for batizado é a ordem que Jesus dá para os discípulos depois da sua ressurreição. Mas entenda o seguinte: enquanto Jesus está presente no meio do povo, as pessoas não têm necessidade de batizar, porque eles já faziam isso comumente. Era
uma tradição, era uma cultura no meio do povo, o ritual de purificação. Né? E na época de Jesus, esse ritual estava tão grande assim, estavam fazendo ritual de purificação em casas, em utensílios, enfim. Tanto é que o milagre de transformar água em vinho, João diz que foi na festa da purificação. Eram os dias da festa da purificação, que ocorria com águas, com talhas de águas, enfim. Sem querer entrar muito na cultura judaica, mas só para você entender que aquele judeu que está crucificado ali perto de Jesus, ele já participa da cultura do mikveh, da lavagem, do ritual de purificação pela água. Então ele não tem necessidade de ser batizado. Ele tinha necessidade de crer que aquele homem era o Messias, e é exatamente isso que acontece. E ele, olhando para Jesus, diz: olha, quando vieres como rei, lembre-te de mim. Ou seja, ele está dizendo assim: eu creio que você é o Messias. E Jesus imediatamente olha para ele e diz: bom, o requisito para ser salvo você acabou de adquirir, que é crer que eu sou o Filho de Deus e posso te salvar. Então, te garanto que você estará comigo no paraíso. Dá para entender? Agora, qual é a confusão? A confusão ocorre pelo fato de que esta mensagem, esta expressão de fé, vai sair do meio do povo de Israel para ir para as nações. E indo para as nações, Jesus não estará presente em corpo físico. Ele estava presente no meio do povo de Israel enquanto ele não morreu, né? E depois que ressuscitou, ficou 40 dias, depois voltou para o Pai, como disse ele, e ficaram só suas fiéis testemunhas, seus discípulos. Então, não estando ele presente, e também esse evangelho, essa mensagem de salvação saindo do âmbito do povo judeu, que já fazia esse ritual de purificação, que era parte da cultura deles, então Jesus diz: indo vós aos povos, dizei a eles que eu sou filho de Deus e tal, e aquele que crê nessa mensagem, então vocês vão fazer ele passar pelo ritual de purificação, que é o batismo em águas. E tendo ele crido e sido batizado, já está garantida a salvação. Mas quando você estuda depois e você vê os apóstolos falando aqui, ali, acolá, eles falam o quê? O apóstolo João, principalmente, que o requisito principal para ser salvo, segundo a fé cristã, fundamento doutrinário, não é o batismo, é primeiro crer. Tanto é que você vê no Novo Testamento, ali no livro de Atos, quando o eunuco está passando por Israel e voltando para a Etiópia, ele está lendo o rolo do profeta Isaías, e Filipe aparece no deserto ali, caminhando, correndo do lado do eunuco, que estava ali na sua carruagem, e Filipe pergunta para ele: entendes tu que lês? Ele: não, eu leio, mas não entendo. E Filipe começa a explicar para ele. Terminando de explicar para ele, e ele entendeu e acreditou e recebeu essa expressão de fé em si, em seu coração, ele olha para Filipe e diz: que me impede de ser agora batizado? Que nesse momento, a partir daí, o batismo, quando sai do meio cultural judaico e vai para os povos, então ele já vai com uma expressão de fé. E essa expressão de fé passa a ter a ideia de que o batismo é profissão pública de fé. Então, eu creio que esse é o Messias e que ele pode me salvar. Então agora você vai fazer essa proclamação em público. Como? Num ritual de purificação, chamado mikveh em hebraico, batismos em grego, koiné, enfim. Tá entendendo? Então, não tem confusão acerca do malfeitor na cruz. Ele já fazia parte da cultura, ele já estava intrínseco na cultura dele, o ritual de purificação, ele só precisava acreditar no Messias. Mas partindo dali para frente, depois que o Messias não está mais no meio deles, e essa mensagem sai do âmbito cultural judaico e vai para outros povos, onde eles não conhecem a cultura e não têm também o costume de se purificar, tal qual os judeus faziam, então eles levam esse símbolo
para anexar a fé. Se creu, então, seja batizado. Passe por esse ritual. Agora, do ponto de vista da ciência da religião, o que a gente aprende? Que todas as religiões têm um momento em que eles chamam de rito de passagem. E este é o rito de passagem. O rito de passagem serve para quê? O rito de passagem serve como símbolo de adesão à nova religião. Isso de quem está recebendo essa religião. E para o religioso, é símbolo de filiação daquele novo convertido que está chegando. Então, o rito de passagem serve para isso. No cristianismo, o rito de passagem é o batismo em águas. Valeu, gente! Grato por vocês estarem apreciando nossos vídeos. Peço a vocês que ajudem na divulgação do nosso canal, dos nossos vídeos. Compartilhe, deixe seu like, comentários e inscreva-se no nosso canal. Ok? Até a próxima!